o Jesus que morreu. Nós não estamos comemorando a morte de Jesus, porque se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, como Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz: olha, se Jesus apenas tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, a nossa esperança seria vã. E nós temos certeza absoluta, né? Como nós podemos ver, como nós podemos ler, nós temos essa certeza de que Jesus, ele veio e um dia ele voltará. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa certeza. E é por isso que eu e você estamos reunidos aqui mesmo de forma virtual. Nós estamos reunidos aqui para adorarmos o Senhor, para dizermos que nós confiamos nesse Deus que é todo poderoso, esse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, esse Deus que nós temos uma certeza, que nada está fora do controle dele. E eu quero compartilhar uma palavra com você, que está lá no livro de Daniel capítulo 7, que eu gostaria de, nessa noite, que você redobrasse a sua atenção. Algumas pessoas têm nos perguntado: o que é tudo isso? O que nós estamos vivendo? O que nós estamos passando? Por que dessa pandemia? Por que o mundo inteiro tem vivido esse confinamento? Por que de tudo isso? Será que realmente são os sinais do tempo? Realmente será que são os fins do tempo? Realmente será que Jesus um dia vai voltar? Será que já está breve essa volta de Jesus? Domingo nós falamos um pouco sobre isso em cima do sermão escatológico de Jesus, no domingo à noite, né, no culto das 18h30, em cima, baseado aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso de número 36. E talvez você aqui esteja me ouvindo nessa noite, você esteja participando aí conosco neste culto, talvez você esteja se perguntando: mas Deison, como assim esse negócio de Jesus voltar? Será que isso é verdade? Será que realmente Jesus veio alguma vez? Eu acho interessante isso, porque teve um dos apóstolos dele, chamado Tomé, né? Ele realmente passou por uma crise também, como eu e você muitas vezes passamos. A Bíblia vai dizer que os discípulos já estavam reunidos, estavam todos ali juntos, e eles estavam orando, mas Tomé não estava ali. Jesus aparece. E quando Jesus aparece a seus discípulos, ele mostra ali tudo realmente o que havia acontecido, mas Tomé não estava presente. E Tomé vai dizer aos seus discípulos, aos seus amigos, aos seus companheiros, né, aos discípulos de Jesus, ele vai dizer: olha, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Eu acho que isso é história de vocês. Eu acho que vocês estão contando mentira para mim. E a Bíblia ali no Evangelho de João, no capítulo 20, diz que Jesus aparece a Tomé. Ele aparece a Tomé, ele diz: Tomé, você quer ver realmente? Olha aqui, ó, os furos nas minhas mãos. Olha aqui, ó, aonde os pregos foram pregados. E aí no verso 29 do Evangelho de João, no capítulo 20, ele vai dizer o seguinte: Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu e você. Mas a nossa fé não é uma fé que não está baseada no conhecimento. Não. Toda a nossa fé, além de estar baseada neste livro, esse livro que ele é inerrante, este livro que se chama as Escrituras Sagradas, que é infalível. Nós falamos sobre a infalibilidade das Escrituras Sagradas, onde não existe erro nas Escrituras Sagradas, aonde é um documento confiável, mesmo que você não professe a fé cristã. A Bíblia é um livro confiável de história. Pelo menos da historicidade não existe nada que contradiz a Bíblia. Absolutamente nada. A história da humanidade não pode contradizer. As histórias escritas pelos historiadores antigos, por Heródoto, antes de Cristo, por homens como Flávio Josefo, nada vai contradizer as Escrituras Sagradas. Então, nós temos essa confiança que, pelo menos historicamente, ela é correta. Outra coisa, muitas vezes a gente não consegue, na verdade, crer, a gente não consegue confiar, a gente não consegue ter fé.
Por um motivo muito óbvio, porque a gente não tem conhecimento, a gente não conhece as Escrituras, essa que é a verdade. Pica, seja sincero comigo, nós já estamos no mês de abril, certo? Quantos livros da Bíblia você já leu nesse ano? Seja sincero comigo, se aproxime, vem cá perto de mim, eu quero te fazer uma pergunta bem sincera. Quantas vezes você já leu toda a Bíblia, ou quantas vezes você participou de grupos de estudo para estudar, para conhecer mais Escrituras Sagradas? E aí talvez você esteja dizendo, mas a Bíblia é um livro tão confuso, eu não consigo entender, eu não consigo compreender. Você tem feito a sua parte? Você tem estudado? Você tem ido aos grupos de estudo que a igreja perto de você aí te proporciona? Se não, comece a fazer isso. E a palavra de Deus ela é muito clara. O primeiro profeta dos profetas menores, Oséias, ele vai dizer no capítulo 4, no verso de número 6, o seguinte: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. E essa é uma verdade. Muitas vezes a gente naufraga na nossa fé porque nos falta conhecimento. A fé, ela está embasada no conhecimento que a gente tem. A fé, na verdade, ela está embasada em quê? Primeira coisa, no conhecimento. Segunda coisa, ela está embasada na nossa concordância, em crer que isso realmente é verdade. Terceira coisa, a nossa fé está embasada na confiança. Porque virão dias difíceis, virão problemas, virão dificuldades, sim, verá tudo isso. Mas nós temos a confiança de que esse Deus está no controle de todas as coisas. Desde o princípio da história até o término dela, o único autor da história, o único protagonista, melhor dizendo, o único roteirista dessa história, da história da humanidade, se chama Deus. Só Ele. Ele é o único roteirista. Nós vamos ver em pouco isso aqui. Talvez seja uma das passagens mais difíceis das Escrituras Sagradas. Mas eu preciso ler e eu preciso que você compreenda esse tempo que nós estamos vivendo. Será que realmente aí, como alguns dizem, Jesus já está na esquina? Jesus já está prestes a voltar? Será que nós estamos realmente vivenciando esses últimos tempos? Vamos entender então um pouco da história bíblica, um pouco da história da humanidade, e eu preciso que você volte comigo a pelo menos 2.600 anos atrás, aqui no livro de Daniel, capítulo 7. Olha só, aí ele começa dizendo no verso 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitaram o grande mar. São 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, e subiam do mar. Presta atenção, ele vai dizer: o primeiro era como um leão e tinha asas como de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés. Como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Então olha só, dá uma pausa aqui, vem comigo para a gente entender. A Bíblia começa nos narrando aqui no capítulo 7, que era o primeiro ano do rei Belsazar. O rei Belsazar era neto de Nabucodonosor. Talvez você já tenha passado os seus olhos, ou se você olhar um pouco para trás, você vai falar assim: mas tem alguma coisa errada. Na verdade, não está cronologicamente escrito o livro de Daniel. Você sabe que no capítulo 5 existe uma grande festa feita exatamente por este rapaz chamado Belsazar, exatamente no dia 13 de outubro do ano 539 a.C. Belsazar, rei da Babilônia, faz uma festa com mais ou menos 1.000 convidados. Capítulo 6, nós já vemos uma das histórias mais conhecidas de todas as Escrituras Sagradas e talvez a história mais conhecida aqui do livro de Daniel. Daniel na cova dos leões. Mas agora não é o Império Babilônico, agora é o Império Medo-Persa.
E aqui ele volta, depois Daniel volta novamente para relatar as visões que ele teve. Até o final do seu livro, Daniel vai relatando as suas visões. E essas visões são muito importantes para nós conhecermos hoje, e elas fazem parte da nossa vida. Quer ver? Anota aí para você depois estudar, porque o nosso tempo é curto, não tem como. Mas você vai ver esses mesmos animais aqui que nós vamos relatar e que Daniel relata no capítulo de número 7, esses mesmos animais vão estar em Apocalipse capítulo 3. Aquela grande besta que surgiu do mar, e ele vai falar que ele viu essa grande besta e que tinha ali o leão, que tinha ali o leopardo. Nós vamos ver tudo isso, que tinha ali o urso. Mas olha só, Daniel capítulo 7 vai falar que ele teve este sonho, ele teve essa revelação. A Bíblia diz que quatro animais surgem do grande mar. Sopra-se então nos 4 pontos cardeais, vem um vento e começa a surgir esses animais. E a Bíblia nos relata que o primeiro grande animal é este, o leão. O leão que tinha asas como de águia. Mas vamos continuar. Ele vai dizer o seguinte: continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, ele trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que outro semelhante ao leopardo. Tinha nas suas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Nós já estamos aqui no terceiro animal. O primeiro é o leão com asas de águia. O segundo é este grande urso, e que tinha na sua boca 3 costelas. E depois nós vamos ver o terceiro animal, que era este leopardo, uma figura interessante. Daniel vai falar que ele viu em sua visão noturna que este animal tinha 4 asas e 4 cabeças. Mas agora ele vai relatar uma coisa interessantíssima aqui, falando a respeito do quarto animal, a partir do verso de número 7. Ele diz o seguinte: depois disso, eu continuava olhando as visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorou e fazia em pedaços e pisava os pés os que sobejavam. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Presta atenção, verso 8, diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Olha só, então vamos lá. Nós já falamos o primeiro, o segundo, o terceiro, e a Bíblia diz agora que, a partir do verso de número 7, que Daniel então viu esse quarto animal, um animal um pouco estranho, a mesma coisa ali, bem parecido, quando João, exilado na ilha de Patmos, no capítulo 13 de Apocalipse, ele vai falar um pouco sobre isso também. Olha só como é que a história, ela se coincide agora com João. Nós estamos falando aqui mais ou menos do ano 550 a.C., talvez aí do ano 600 a.C., e João vai escrever, ele tem essa visão na ilha de Patmos, mais ou menos no ano 90, no ano 95 já da nossa era, ou seja, mais de 600 anos depois, confirmando tudo. Aqui a gente começa a ver como é que a Bíblia é um livro que tem harmonia. Apesar de um homem viver 600 anos antes, João ele vai narrar as mesmas coisas, falando sobre os finais do tempo. Eu quero que você preste muita atenção, porque eu sei que talvez você esteja pensando agora: o que está acontecendo com o mundo? Afinal de contas, que calamidade é essa que nós estamos vivendo? Que tempo estranho é esse, angustiante é esse que nós estamos passando?
Então eu preciso que você acompanhe comigo. Vamos continuar lendo. Verso de número 12 ao verso de número 15 diz o seguinte: quantos outros animais foi-lhes tirado o domínio? Opa! No quarto animal era esse animal estranho. Um animal que tinha 10 chifres. E Daniel vai dizer o seguinte: olha, ele tinha 10 chifres, mas de repente começou a surgir um outro, um 13º, e esse 11º chifre, ele era diferente dos outros. Primeiro porque ele tinha olhos, segundo porque ele tinha uma boca e falava coisas estranhas. Esse chifre, ele era um pouco diferente, ele falava, nas suas bocas, as suas palavras existiam insolência. E aí agora Daniel continua dizendo assim: quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Foi tirado, mas foi prolongada a vida, o que Daniel está falando aqui, verso de número 13. Ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho de homem. Você está lembrado que lá nos evangelhos, nos 4 evangelhos, nos evangelhos sinóticos, no evangelho de João, você está lembrado que muitas vezes Jesus se apresentava como o filho do homem? Olha só, a primeira aparição se dá exatamente aqui, nesse sonho, nessa revelação de Daniel. Ele diz então que tinham esses 4, mas de repente aparece alguém que vinha sobre as nuvens dos céus, como filho de homem, e ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Mas não é para menos. Ele vai dizer que ele ficou perturbado com tudo aquilo que ele viu. Imagina você, Daniel vê esses 4 animais estranhos, principalmente esse 4º animal, que ele não conseguiu descrever muito bem, que João vai dizer que era o dragão que sai do mar, no capítulo 3 de Apocalipse. Mas de repente ele vê alguém como vindo sobre as nuvens e descendo com autoridade, com poder, e ele era como filho de homem. E ele desce sobre as nuvens e vai ter um encontro com o ancião de dias, falando aqui sobre Deus. E ele vai dizer: olha, Deus lhe deu todo o domínio. Esse reino era diferente dos outros. Você está lembrado aqui no verso de número 12? Diz que o reino seria tirado, mas Deus iria prevalecer, prolongar alguns dias, mas o domínio seria tirado. Agora então vem esse homem entre as nuvens e diz: este reino será um reino eterno, o domínio dele será eterno, o reino dele será um reino diferente de todos os outros. É isso que Daniel está falando aqui para nós. Eu preciso que você entenda um pouco, mas para a gente entender, o texto é muito explicativo. Nós vamos continuar a leitura aqui, a partir do verso 17, diz assim: estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra, futuro, mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito desse 4º animal, que ele era diferente dos outros, ele era muito terrível, e cujos seus dentes eram de ferro, cujas articulações eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés do que os sobejava. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3. Naquele chifre que tinha os olhos
e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que todos os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre, que chifre é esse? Nós estamos falando aqui do pequeno chifre, é isso que Daniel está descrevendo. Eu preciso que você preste atenção comigo agora no verso 21. Ele diz: eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Opa! Quer dizer então que um pequeno chifre, esse pequeno chifre fala com insolência, esse pequeno chifre que é diferente dos outros 10, esse pequeno chifre que iria derrubar os outros 3, mais 3 chifres dos 10, quer dizer então que este chifre iria guerrear, iria batalhar contra os santos. E olha só o que Daniel está dizendo, que ele ainda prevaleceria. É isso mesmo, ele não está dizendo que os santos iriam prevalecer, ele está dizendo que o pequeno chifre prevaleceria, mas ele iria prevalecer apenas por um tempo. Diz assim, verso 22, graças a Deus, nem a minha história, nem a sua e nem essa visão termina no verso 21. O verso 22 diz assim: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Essa é a nossa esperança. É por isso que eu e você estamos aqui. É por isso que eu e você podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É por isso que eu e você podemos dizer: na verdade eu posso crer apesar do amanhã, apesar da circunstância, apesar do problema, eu posso crer no amanhã, porque eu sei em quem eu confio. Ele está dizendo: sim, ele vai guerrear contra os santos, ele vai prevalecer por um tempo, mas virá um tempo, mas vai haver um tempo em que o ancião virá, é o que a Bíblia está dizendo, o ancião de dias, e ele fará justiça na vida dos santos do Altíssimo. E para a gente terminar, vamos ler aqui verso 27 e 28. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e o obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Imagina, perturbou esse homem chamado Daniel. Eu e você conhecemos a história dele, um homem fiel mesmo na Babilônia, um homem que não pecou. Lá no capítulo 1 a gente pode ver o homem que se manteve fiel. Capítulo de número 6, se manteve fiel diante do Império Medo-Persa. Olha só que interessante, um império cai, um reino cai, mas um homem fiel não cai. Ele passa por provas no Império Babilônico, e ele passa por provas também no Império Medo-Persa, mas ele permanece fiel. Mas esse mesmo homem que teve coragem de não se dobrar, esse mesmo homem que teve coragem de continuar orando apesar do decreto do imperador durante 3 vezes ao dia, este mesmo homem que foi com ousadia, coragem e confiança, acreditando que Deus poderia tirá-lo e livrá-lo da boca do leão, esse mesmo homem agora disse que ele estava perturbado ao ponto da sua face empalidecer. Ficou pálido, empalideceu. Ele está dizendo aqui. E aí talvez você esteja dizendo isso, mas o que tudo isso tem a ver com o que nós estamos vivendo? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Não tem algumas coisas apenas, mas tem tudo a ver. Porque Daniel aqui, assim como João, eu poderia estar lendo aqui o Apocalipse, também para você, expondo aqui o capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13 de Apocalipse, mas eu acho que fica mais fácil para o nosso entendimento, Daniel,
Isso tem tudo a ver com o que eles estão falando nos finais do tempo, o que aconteceria e quando Jesus, e depois de que sinais Jesus iria voltar. Vem aqui comigo, presta atenção. Jesus veio a primeira vez. Qual foi o propósito? A Bíblia diz que quando Jesus ele veio a primeira vez, quando ele passa ali pela tentação do deserto, Mateus capítulo 4, depois que ele passa pela tentação do deserto, ele começa a pregar sobre o reino dos céus. Exatamente, você leu comigo aqui. Desses versos, do verso que vai ao verso 17 ao verso 22, ele traz uma explicação sobre o que são esses 4 animais, o que significa esse 4º animal, esses 10 chifres, 3 chifres que caíram, um chifre que cresceu, o que é tudo isso? Pois então, ele vai dizer que são 4 reinos, que são 4 impérios que viriam, e não é isso que a história nos mostra. Vamos lá então comigo. No ano 500, até o ano 539 antes de Cristo, eu e você sabemos muito bem que um grande império prevaleceu sobre a terra, e foi exatamente este grande império que prevaleceu sobre a terra que levou cativo o povo judeu. Para onde que eles foram? Para a Babilônia. 3 levas, ano 605, ano 597 e no ano 586. E a história nos conta que o Império Babilônico dominou grande parte de todo o mundo. O Império Babilônico prevaleceu ali pelo Oriente e parte do Ocidente. É exatamente isso que ele nos mostra. E no capítulo de número 5, a gente vê isso muito claro. E o pai da história, Heródoto, um grego, um homem que viveu mais ou menos 4 séculos antes de Cristo, ele vai escrever no seu livro de história falando um pouco como se deu a derrota do povo babilônico. E é interessante que apesar deste homem não ser um judeu, apesar deste homem não ter a fé judaica, ele vai narrar algumas coisas que vão, na verdade, são a mesma coisa que Daniel narra no capítulo de número 5. Então vamos entender? No dia 13 de outubro acontece uma festa do ano 539 feita por Belsazar, e enquanto isso os reinos, o Império Medo e Persa, são 2 grandes impérios que se uniram, eles começam a mudar o curso do rio Eufrates que passava por dentro da grande Babilônia. E quando a festa está acontecendo no palácio, então o curso do rio ele é desviado, e aqueles homens, o exército do Império Medo-Persa, entra na Babilônia, ata fogo na Babilônia, derrota os babilônicos, leva os babilônicos cativos. Isso se deu no dia 13 de outubro do ano 539 a.C. Depois disso, vindo o Império Medo-Persa. E aqui a gente vê algo interessante. O Império Medo-Persa, ele vai dizer que esse segundo animal, que segundo animal é esse? Era um urso. Um urso que levava em sua boca 3 costelas. Por que 3 costelas? A história também nos mostra, a história nos relata. Daniel vai escrever isso antes de tudo isso acontecer. Quais foram, o que significa essas 3 costelas? Essas 3 costelas significam 3 poderosos reinos. Primeiro rei, reino da Lídia. Segundo rei, reino do Egito. E o terceiro reino era o grande império mundial, a Babilônia. Você sabe que a Babilônia nunca chegou a vencer na sua totalidade o Egito. Tanto é que Jeremias, que foi ali contemporâneo de Daniel, Jeremias ele não foi levado para o cativeiro babilônico. Jeremias foi levado para o Egito e lá ele morre, lá no Egito. Algumas pessoas fugiram para o Egito. É isso que a história nos mostra, que alguns judeus fugiram para o Egito. E então, quando vem o Império Medo-Persa, que foi o império mais forte, esse animal descrito aqui, que parecia um grande urso, e era um grande devorador, e tinha ele 3 costelas, ele está falando exatamente desses 3 grandes reinos. O reino da Lídia, o reino do Egito
e esse grande império mundial que era o Império Babilônico. Mas não para aí. A Bíblia vai continuar nos dizendo, Daniel continua narrando a sua visão para nós, e ele vai dizer o seguinte: depois disso eu vi um terceiro animal. Que terceiro animal é esse? Era um animal que tinha 4 asas, e ele era um leopardo. Mas olha só que interessante, ele tinha 4 asas, era um leopardo, e ele também tinha 4 cabeças. Você sabe, eu e você não precisamos ser grande conhecedor da biologia, né? Mas nós sabemos que o leopardo é hoje um dos animais mais velozes que nós temos no mundo animal. E ele vai falar exatamente isso, dessa velocidade de conquista deste terceiro grande império. Ele vai dizer que virão 4 reinos e que depois disso virá um homem saindo, descendo pelas nuvens, e ele se encontrará com o ancião de dias, e o ancião de dias dará o domínio de todos os reinos nas mãos do Filho do Homem. É isso que Daniel está nos narrando. E esse terceiro animal ele é bem interessante, porque ele vai falar sobre a velocidade. São 4 asas, o primeiro tinha 2, o terceiro já tem 4 asas. E é exatamente falando de quem? Falando de Filipe da Macedônia e do seu filho Alexandre o Grande. Você sabe que Filipe da Macedônia conseguiu juntar o Império Macedônico com o Império Grego. Filipe morre e ele deixa no seu lugar Alexandre. Alexandre, que tinha na sua mente, que tinha no seu ideal, que tinha no seu coração, helenizar todo mundo. Ele que tinha como seu tutor, como seu mentor, na verdade, ele que era mentoreado por um dos grandes filósofos gregos, Aristóteles. Ele era mentoreado por Aristóteles e ele colocou isso no seu coração: nós vamos helenizar todo mundo. E ele foi muito rápido, ele foi muito ágil na conquista dos reinos, dos impérios. Exatamente no ano 331 a.C., na batalha que é conhecida como a Batalha de Arbela. É a terceira batalha. Nessa batalha, então, nós vamos ver aí a supremacia da Grécia. Grécia agora, o Império Grego-Macedônico prevalecendo. Mas tem algumas coisas aqui, alguma curiosidade neste animal. A primeira curiosidade que eu vejo aqui são essas 4 cabeças. E você sabe que existem algumas coisas que são simbólicas na Bíblia. E quando a gente fala sobre cabeça, por exemplo, quando Paulo vai dizer que o homem é o cabeça da casa, quando ele vai dizer que Jesus é a cabeça da igreja, ele está dizendo sobre a autoridade. Então veja só, o que aconteceu com Alexandre o Grande? Alexandre o Grande foi um imperador que morreu muito jovem, com apenas 33 anos de idade, e ele não deixou filhos. E ele tinha 4 grandes generais. O nome desses 4 grandes generais era Ptolomeu, Licímaco, Cassandro e Seleucio. São esses 4 grandes, são os 4 grandes generais, então, que Alexandre tinha. Exatamente quando Alexandre morre, o reino ele é dividido em 4 partes. Ele já tinha avançado, já tinha vencido, já tinha conquistado o Império Medo-Persa, já tinha conquistado todos os reinos que eram subjugados, que estavam sendo subjugados pelo Império Medo-Persa, ao ponto dele chegar e perseguir os medos e os persas até a Índia. É isso que a história nos relata, é isso que a história mostra. Você não está vendo que a história que nós temos, a história dos livros, as histórias que os livros nos mostram, ela anda de mão dada com aquilo que as profecias nos revelam. É por isso que eu disse que a nossa fé, apesar de eu e você sermos bem-aventurados, porque nós cremos, mas nós não vimos Jesus. Nós não vimos Jesus ressurreto. Nós não vimos. Mas Jesus vai falar para Tomé, no Evangelho de João,
ele vai dizer: bem-aventurado Tomé, são os que não viram e creram. Mas isso não quer dizer que a nossa fé tem que ser uma fé ignorante. Isso não quer dizer que a nossa fé tem que ser uma fé cega. Isso não quer dizer que a nossa fé tem que ser uma fé que não esteja embasada no conhecimento. Não, muito pelo contrário, a nossa fé está embasada em todo o conhecimento profético e todo o conhecimento histórico. E é por isso que eu e você, e é por isso que eu, na verdade, posso te afirmar, você está me ouvindo, que o mesmo Jesus que veio uma vez, ele vai voltar a segunda vez. E aí você talvez esteja se perguntando: mas qual é a garantia, Davidson, que você me dá de que Jesus veio? A garantia é essa, de um homem que teve toda essa revelação, desse homem que teve todo este sonho, e como as coisas no decorrer dos anos foram acontecendo, até chegar então no quarto animal. Então, o reino é dividido, o reino grego-macedônio, e nós vamos ver aí uma hegemonia, na verdade, aí, de dois grandes impérios, os Seleucidas e os Ptolomaicos. Esses dois grandes impérios gregos, que foram uma divisão entre o Império Grego, prevalecendo sobre todo o mundo, até que surge, não ainda o Império, mas a República Romana. Você sabe que nessa época acontecem algumas coisas. Nós não temos muitos relatos bíblicos, porque nós tratamos aí de Malaquias até o primeiro evangelista, e mais ou menos 400 anos de silêncio, 400 anos proféticos, mas muitas coisas aconteceram no decorrer da história. No ano 168, então, começa a ter uma queda do Império Ptolomeu e do Império Seleucida. Inclusive, eles entram em contenda exatamente por causa do domínio de Judá, exatamente por causa do domínio de Jerusalém. E quando os anos foram vindo, acontecendo até chegar na era cristã, um pouco antes, no ano 63, nós vamos ter o primeiro imperador de Roma, ano 63 antes de Cristo. E aqui Roma já era a grande força mundial, não era o grande império, mas já era a grande nação forte nessa época. Até que no ano 63, eles partem então da República Romana para o Império Romano. Não é isso que os nossos livros de história mostram? No ano 63 antes de Cristo. E não é nessa época aí que Jesus vai nascer? Não é debaixo da jurisdição de Roma que Jesus nasce? Pois é. É exatamente isso que nós estamos vendo. Aí você me disse: mas Davidson, me explica aqui sobre esse quarto animal. E eu vou falar sobre esse quarto animal, nós vamos terminar. O quarto animal, Daniel vai dizer que é um animal muito esquisito, um animal estranho. Que animal é esse? Um animal que ele não consegue decifrar, ele não consegue dizer, ele só diz que esse animal tinha dentes de ferro, e ele diz que esse animal tinha 10 chifres, e que daqui a pouco aparece o 11º chifre, e depois do 11º chifre, 3 chifres são arrancados. O que isso significa? Então, eu e você precisamos entender. Vamos lá? Continuando aí na nossa história, agora nós estamos debaixo, a humanidade está debaixo do Império Romano. O Império Romano, ele vai prevalecer até o ano 476, quando nós temos o último imperador de Roma. O último imperador de Roma, Rômulo Augusto, ele vai até o ano 476 da era cristã. E a gente não vê aqui, por um exemplo, alguém conquistando esse grande animal. A gente vai ver apenas o Filho do Homem descendo sobre as nuvens e colocando todos esses impérios debaixo do seu domínio. E ele vai falar sobre 10 chifres. Não sei se você sabe, mas no ano 352 da era cristã, o ano 476, Roma passou por grandes lutas, por grandes brigas, por grandes batalhas, por grandes guerras. E essas guerras foram promovidas
por 10 tribos bárbaras. Sim, esses 10 chifres simbolizam as 10 tribos bárbaras. As 10 tribos bárbaras que fizeram o Império Romano cair. E dessas 10 tribos bárbaras, nós temos 3 tribos que são tribos bárbaras arianas. Não sei, aqui não cabe, mas nós não temos tempo, eu preciso também encerrar. Mas essas tribos arianas vêm de um homem chamado Ário, um homem que não quis se submeter a Roma, um homem que ensinou algumas, era um padre de Alexandria, era um padre que começou a falar algumas heresias, começou a ensinar algumas heresias, como por exemplo sobre a divindade de Cristo, começou a extrair algumas coisas, algumas partes da Bíblia, e 3 tribos, a tribo dos vândalos, a tribo dos éulos e a tribo dos ortogodos, elas foram exterminadas. E aí surge então este pequeno chifre. Está lembrado? O pequeno chifre que surge, falando insolências, ele que vai exterminar essas 3 tribos arianas. E são essas 10 tribos que vão fundar a nossa atual Europa. Mas a Bíblia continua nos narrando, continua dizendo que esse pequeno chifre que derruba essas 3 tribos arianas, os ortogodos, os vândalos e os éulos, esse pequeno chifre, ele vai lutar contra os santos. E a notícia talvez que eu tenho para te dar não é uma notícia muito boa. Nós não vamos ter vitória em todo o tempo. Deus não falou que nós teríamos vitória em todo o tempo. Ele disse em João capítulo 16, 33, que no mundo nós passaríamos por aflições. No mundo nós teríamos tribulações, é o que ele disse. Nós passaríamos por lutas, nós passaríamos por guerras. Mas a Bíblia diz aqui em Daniel capítulo 7, 21, que passariam por guerras, guerrearia contra os santos, e ele iria prevalecer contra os santos do Altíssimo. Mas ela não termina no verso 21. Ela vai dizer no verso 22 assim: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E então veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Eu quero terminar falando sobre isso. É exatamente essa certeza que eu e você temos, que o povo de Deus, eu e você, nós não somos protegidos em todo o tempo de sofrimento, de necessidade, de perseguição, mas ser cristão e fazer parte deste reino, este reino que tem o domínio e que vai ter o domínio sobre todos os outros reinos, aonde toda língua irá confessar, onde todo joelho se dobrará. Este reino aqui que Daniel viu, do Filho do Homem se encontrando com o Altíssimo, e que toda a humanidade seria subjugada depois por este reino, é isso que traz alento ao nosso coração. A nossa vida não está baseada nas coisas do mundo. Nós não estamos, a nossa esperança não está baseada nas coisas da terra, não. A nossa esperança está baseada exatamente que assim como este homem que há 2.600 anos atrás teve uma revelação, teve um sonho, e a história veio confirmando tudo, caso por caso, coisa por coisa, mas ele disse, mas haverá um tempo em que o Filho do Homem virá sobre as nuvens, descerá, e o domínio todo lhe será dado. Mas depois disso, se assentará no tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim o reino e o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então nós precisamos
observar essas coisas. É exatamente isso que Daniel está nos ensinando. Precisamos observar que Deus está no controle da história. É isso que Daniel nos mostra em sua visão aqui no capítulo 7. É isso que o livro do Apocalipse vai nos mostrar. Algumas pessoas às vezes perguntam, Davidson, e sobre o Apocalipse? Sobre o Apocalipse a mensagem principal é: Deus está no controle de todas as coisas. Jesus Cristo tem o domínio sobre tudo. E na hora certa, no momento certo, Ele vai colocar o ponto final na história da humanidade. E os santos que prevaleceram até o fim, lhes será dado o reino dos céus. Estou aqui para lhe dizer, para lhe fazer um alerta. Esse tempo está chegando. Esse tempo do pequeno chifre, que Paulo vai alertar a igreja de Tessalônica, lá no capítulo de número 2, no verso 3, verso 4, que ele diz que o filho da iniquidade estava para vir. Nós já estamos exatamente vivenciando esse tempo que Paulo nos narra. Na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, é esse tempo em que esse pequeno chifre vai vir, falando insolência, com olhos, que vai guerrear contra os santos, que vai guerrear contra o povo de Deus. É exatamente esse tempo que nós já estamos vivenciando. Eu quero lhe perguntar: quando o Filho do Homem vier, Ele vai te encontrar prevalecendo sobre todas essas coisas que nós estamos vivenciando? Apesar de todo o mal, nós sabemos que a vitória, ela vai se dar com a vinda de Cristo Jesus. Eu e você aguardamos o reino de Deus, esse reino que é livre de tudo que é negativo, esse reino que é livre de tudo que é perturbador, este reino que é livre de tudo que é afetivo. Os cristãos são pessoas realistas, mas os cristãos são pessoas de profunda alegria, porque a alegria está nessa promessa de que um dia, como Daniel viu, Jesus Cristo vai voltar e vai levar os santos, e todos os reinos serão subjugados por aquele reino que não terá fim, o reino que dominará todas as coisas. Isso que é o mais importante, é que no final, no tempo de Deus, e essa é a nossa esperança, o reino, o domínio, a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a Deus, e o seu reino será o reino eterno. Eu quero que você feche seus olhos onde você estiver aí neste momento. Quem sabe a sua fé não seja uma fé trêmula? Quem sabe a sua fé não seja uma fé volátil? Exatamente porque lhe falta conhecimento. Seja sincero. Está lhe faltando conhecimento. Olha só, está tudo escrito aqui na Escritura Sagrada há mais de 2.600 anos atrás. O que tem roubado a sua esperança? O que você tem deixado que venha furtar a sua fé? Hoje Deus está lhe convidando. Deus está lhe convidando para fazer parte desse reino eterno, desse reino que terá o domínio sobre todos os reinos da humanidade. Hoje Deus está te convidando a fazer parte deste reino e colocar toda a sua esperança em Jesus Cristo. Nós vamos passar por lutas nessa vida, nós vamos passar por aflições, mas o fim da nossa vida não se dá aqui. O fim da nossa vida não se dá nessa terra. A Bíblia diz, Daniel nos revela, que então Jesus virá e Jesus nos dará o domínio sobre todas as coisas. E é este reino que eu quero te convidar a fazer parte. Este reino onde não existe mais dor, este reino onde não existe mais tristeza, este reino onde não existe mais a corrupção, este reino que será o reino eterno. E Jesus te chama hoje para fazer parte deste reino. E é por isso que eu e você
podemos dizer, porque Ele vive, é porque este Filho do Homem, que um dia vai descer sobre as nuvens, é porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Essa é a nossa esperança. Jesus está voltando. Jesus vai nos levar. Onde você vai querer passar a sua eternidade? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, abençoamos agora esta vida, Senhor. Essa vida que tem passado por dificuldades, por lutas, por medos, angústias. Talvez esteja faltando toda a sua esperança e todo o seu alicerce está nas coisas terrenas, nas coisas que passarão. Mas essa pessoa hoje ouviu a sua palavra, ouviu acerca das profecias que já se cumpriram e aquelas que ainda irão se cumprir. Aí hoje ela pode tomar uma decisão de colocar esperança, não nas coisas passageiras, mas naquilo que é eterno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.